Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou abordar novamente, mais de uma ótica completamente diferente do que eu abordei no meu vídeo anterior, o que aconteceu com o Johnny Depp e o que vai acontecer daqui pra frente, principalmente com a Warner e com o futuro da franquia. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos. E caso vocês não saibam, eu criei um novo canal chamado Guerra dos Streamings, onde eu vou abordar principalmente, como o nome já diz, os grandes serviços de streaming e também os serviços de streaming que eu ainda não consegui abordar aqui no canal Triplo F. Então, se vocês puderem me dar uma ajudinha, eu vou colocar o link aqui e o link aqui na descrição também. Então vamos lá, entrando de cabeça, só explicando o panorama geral da situação, para quem não assistiu o meu vídeo anterior, o Johnny Depp foi demitido, foi pelo menos convidado a se demitir pela Warner do filme Animais Fantásticos 3, ele participa como Gellert Grindelwald, ele participou um pouquinho do primeiro, bastante do segundo, e agora ele foi demitido do terceiro. Ele foi demitido porque ele entrou na justiça contra o jornal The Sun, e o jornal The Sun acabou ganhando na justiça lá na Inglaterra, em Londres, e a Warner, ao que tudo indica, já tinha conduzido a sua própria investigação a respeito do caso, e eles estavam somente esperando a decisão judicial desse juiz de Londres para saber se eles iam pedir para o Johnny Depp se demitir ou não. Então foi o que aconteceu, o Johnny Depp teve uma decisão negativa para ele, e a Warner seguiu em frente pedindo para o Johnny Depp sair do projeto. Mais uma coisa que não falaram até agora, pelo menos até eu ver que o Hollywood Reporter tinha falado a respeito disso, é que o Johnny Depp vai receber, provavelmente, pelo menos, o seu salário integral. Ele vai receber tudo o que ele deveria receber se ele tivesse feito o filme. Então o Johnny Depp vai receber cada centavo, a menos que a Warner decida brigar na justiça por esse salário, mas tá em contrato que o Johnny Depp deve receber cada centavo do contrato dele. Então eu dei uma pesquisada só para ter uma ideia e os especialistas falaram que no segundo filme o Johnny Depp recebeu um salário de pelo menos 8 dígitos, ou seja, no mínimo do mínimo o Johnny Depp recebeu 10 milhões de dólares para fazer o segundo filme do Animais Fantásticos, o que estaria mais ou menos na média do que o ator vem recebendo nas últimas décadas e bem abaixo do que ele recebeu para cada filme do Piratas do Caribe. E se você tá achando que é muito dinheiro, 10 milhões pela participação do Johnny Depp, vale lembrar que o contrato foi fechado no primeiro filme, porque ele já aparece no primeiro filme, então eles já fecharam o contrato sem saber que a franquia ia fazer na casa dos 800 milhões, depois ia cair para casa dos 650. Vale lembrar que o último filme do Harry Potter é um dos maiores filmes de todos os tempos, então o estúdio estava esperando que essa franquia fosse fazer tanto sucesso, ou pelo menos, mais ou menos o mesmo sucesso que a franquia anterior, mais ou menos como aconteceu com O Senhor dos Anéis e com o filme do Hobbit. Os filmes do Hobbit têm mais ou menos a mesma bilheteria do que os primeiros filmes do Senhor dos Anéis, então eu acho que eles esperavam que o mesmo fosse acontecer, então 10 milhões para um filme que fez ali 800, 900, 1 bilhão, não é um valor tão alto assim para um nome como Johnny Depp, que ainda nessa época estava fazendo muito sucesso com a franquia Piratas do Caribe. Então o valor de 10 milhões é um valor bem cabível e eu acho que é sim o valor que eles pagariam para ter o Johnny Depp, que é um dos maiores atores em termos de popularidade, ele é um que eles chamam de A-lister, então o salário não tá nem um pouco fora da realidade. Mas por que o Johnny Depp vai receber o salário na íntegra, ou pelo menos deve receber o salário na íntegra? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar dos contratos Pay or Play. É um tipo de contrato muito famoso em Hollywood, principalmente para grandes estrelas. E o que seria esse Pay or Play? Pay or Play é uma coisa que o The Rock usa muito, que o Johnny Depp usou durante décadas aí, e a maioria dos grandes astros usam até hoje, que é um contrato que você vai receber o seu dinheiro a partir do momento que você assinou o contrato, você vai receber o dinheiro que você deveria receber. Se você assinou um contrato de 20 milhões, mesmo que o filme seja cancelado, você ainda vai receber aquele dinheiro. Mas por que existe um contrato tão bom assim para um ator? Primeiro porque os grandes atores não assinam um contrato que não seja Pay or Play hoje em dia, porque eles têm muitas oportunidades diferentes, eles têm ali oferta de 20 filmes por ano, por exemplo, e eles têm que escolher 3 filmes para gravar, porque o tempo é muito limitado. Então se ele vai ter que escolher 3 filmes,
ele não pode se dar o luxo de um desses filmes serem cancelados. Então, se o The Rock vai assinar um filme do Velozes e Furiosos, vai assinar Jumanji 3 e vai assinar mais um filme, se o Jumanji 3 for cancelado, ele tem que receber por aquele filme porque ele não vai conseguir ocupar aquele espaço na agenda de forma muito rápida. Então os contratos pay or play você tem que pensar mais como se fosse você tá alugando aqueles 3, 4 meses da vida do ator para fazer o filme para você. Então se você cancelar o filme por algum motivo, você vai ter que pagar por aqueles 3, 4 meses do ator da mesma forma. Pro ator muitas vezes acaba sendo até melhor, porque ele recebe o dinheiro do pay or play e ele consegue rapidamente encontrar algum outro papel, mas não é o que acontece sempre. Existem alguns casos bem famosos de atores que receberam muito dinheiro para fazer um filme que eles acabaram não fazendo por vários motivos diferentes, seja porque trocou o diretor e aí o diretor não quis mais aquele ator, então o estúdio paga pra demitir aquele ator basicamente, ou quando um grande blockbuster simplesmente não acontece mais. Existem alguns casos também de grandes filmes que deveriam ter saído, mas que acabaram não saindo, então esse seria o segundo grande caso, e alguns outros casos também estão previstos. E vale frisar que o Johnny Depp também não possuía uma cláusula de moralidade. E o que seria também uma cláusula de moralidade? Uma cláusula de moralidade seria basicamente uma cláusula que permitiria para a Warner mandar o Johnny Depp embora pelo que está acontecendo entre ele e a Amber Heard. Então a Warner poderia alegar, olha, o Johnny Depp tá envolvido nisso, tá envolvido naquilo, então a gente tá mandando ele embora com base na cláusula de moralidade. Mas creio eu que eles já previam que alguma coisa pudesse acontecer nesse sentido, então eles devem ter brigado bastante para não ter uma cláusula de moralidade, e isso pessoas internas da própria Warner falaram pro Hollywood Reporter. Então o Hollywood Reporter é de extrema confiança, e eu acho que isso inclusive incentivou o estúdio a querer fazer um acordo um pouquinho mais amigável, fazendo com que ele pedisse demissão. E existem inclusive casos que o ator não quis receber essa cláusula de pay or play, ou seja, o ator deveria ter recebido, por exemplo, 10 milhões de dólares e não quis receber, falou, não, eu não quero receber, mas me coloca em algum outro filme. Isso aconteceu com Al Pacino, ele ia fazer um filme do Oliver Stone e ele acabou sendo trocado por outro ator, e o Al Pacino não quis receber esse valor de 10 milhões de dólares porque ele ainda tinha pretensão de trabalhar com o Oliver Stone no futuro, então ele falou, ó, não me paga esse dinheiro e depois vocês me colocam no filme, e aí ele acabou fazendo o filme Any Given Sunday com o Oliver Stone. Então é uma história interessante que mostra que alguns atores podem não querer, quem sabe o Johnny Depp, pra dar uma reerguida na carreira, ele não fala pra Warner, ó, não me paga os 10 milhões, mas quando eu tiver de volta aí, né, quando as pessoas esquecerem um pouquinho dessa controvérsia, vocês me dão um grande papel de novo. Então eu acho que isso pode vir a acontecer se o Johnny Depp quiser fazer um acordo ainda mais amigável, tentando manter a ponte ali com a Warner. E outras informações que foram reveladas também por essa reportagem do Hollywood Reporter é que a equipe foi pega completamente de surpresa, que a decisão foi somente da presidência, que ninguém esperava que o Johnny Depp fosse efetivamente ser mandado embora por causa dessa decisão judicial de Londres, então foi todo mundo pego de surpresa. E a J.K. Rowling não defendeu o Johnny Depp, ela defendeu o Johnny Depp no decorrer desses anos todos nas redes sociais, ela falou, não, a gente tá disposto a manter o Johnny Depp, a gente acredita nele, etc. Mas ela não tentou de forma alguma defender o Johnny Depp para manter ele no papel. E muitas pessoas podem dizer que, mas ela mudou de ideia por causa da decisão judicial, mas eu acredito que não seja isso. Eu acho, em primeiro lugar, que ela perdeu um pouco de poder dentro da Warner, de negociação pelo menos, porque a franquia não tá sendo um grande sucesso e ela é a produtora e a roteirista dessa franquia dos Animais Fantásticos, e o segundo filme pode muito bem ter beirado prejuízo ali pra Warner, e ela também está envolvida em muitas controvérsias próprias, mesmo se tirar o Johnny Depp, o filme já está sendo cancelado, o filme já está sofrendo muitas críticas por causa da J.K., então acho que ela nem tentou argumentar por causa do Johnny Depp, porque ela sabia que a Warner podia muito bem dar uma patada nela e falar, olha, você não tem o direito de falar nada, porque a gente já perdeu muito dinheiro e provavelmente vai perder muito dinheiro por causa das controvérsias envolvendo ela própria. E agora o último prego no caixão da carreira do Johnny Depp pode ser o caso da Virgínia, que o Johnny Depp está ingressando contra a Amber Heard, caso por difamação e etc. Então não só a gente vai continuar vendo o desenrolar desse caso em Londres, que pelo visto ainda vai dar muito o que falar, descobriram mais coisas ainda a respeito das ligações entre o advogado da Amber Heard e o juiz que julgou o caso, como a gente vai começar a ver também as novidades a respeito desse caso nos Estados Unidos, que pelo que eu consegui ler pelo menos a respeito desse tipo de caso,
o Johnny Depp tem mais chance de ganhar nos Estados Unidos do que ele tinha chance de ganhar na Inglaterra, principalmente considerando o poder que os juízes têm na Inglaterra, que são um pouquinho mais limitados nos Estados Unidos. Então agora resta ver o que vai acontecer daqui em diante. Eu fiz esse vídeo mais para falar para vocês também a respeito desses contratos Pay or Play, que é um tipo de contrato que explica muitas situações que a gente não sabe muito bem, porque muitas vezes o estúdio não consegue trocar de ator, porque o estúdio não poderia mandar aquele ator embora e pagar os 20 milhões para ele e contratar um ator novo. Então muitas vezes o estúdio acaba ficando preso a um ator porque eles assinaram um contrato como esse. Então se vocês quiserem dar uma lida na íntegra nessa reportagem do The Hollywood Reporter, eu vou colocar ela aqui abaixo para vocês darem uma olhada e, como sempre, o que vocês acham a respeito desse assunto. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.